Seguinte, quando você tem um vídeo, como esse aqui, que fala sobre os melhores negócios para realizar em 2026, onde é que eu vou colocar minha energia, onde é que eu vou empreender, o que é que acaba acontecendo e que é muito comum. Chega lá uma pessoa, que fala sobre uma lista de possíveis negócios que são muito promissores do que você pode fazer. E, muito embora eu respeite, quem faz desse jeito, porque olha muito para a tendência, eu não acho que é o jeito mais adequado de fazer. Eu vou dizer o porquê. Se eu, no começo do vídeo aqui, te disser que a próxima tendência, por exemplo, está em fazer artesanato e trabalhos manuais, por mais que seja uma tendência, algumas pessoas simplesmente não vão ter a habilidade necessária para fazer isso acontecer. Eu seria uma delas. E isso produz frustração. Então, pensando sobre esse tema, onde empreender em 2026, eu preferi trazer alguns princípios que eu levaria em consideração se eu quisesse empreender e eu estivesse começando agora. Então, o que é bacana? Se o tema do vídeo é sobre princípios, você olha para os princípios, você entende o que se adequa a você ou não. No fim do dia, eu não estou aqui para impor regra, estou aqui para compartilhar princípios e este vídeo ele vai te ajudar a entender que princípios são esses e como você utilizar esses princípios para entender onde é que você pode empreender em qualquer momento do ano em teu favor. Beleza? Antes de começar a falar sobre que princípios são esses, você já pode deixar o seu like aqui no canal da Tech Finance, se inscrever, compartilhar esse conteúdo com pessoas com quem você conversa de repente, que pensam em empreender, porque certamente ele vai ser um conteúdo útil para essas pessoas e tem um relato pessoal, Eu acho que esse é um dos conteúdos mais legais que eu já gravei aqui pro canal. E se você ficar até o final, vai valer a pena, eu te garanto. Falando dos princípios, então, o primeiro princípio, e é um princípio hiper óbvio, mas partindo da premissa que o óbvio tem que ser dito, ele entra aqui na minha lista, é o fato de que se eu fosse empreender hoje, eu escolheria provavelmente algo que está na minha zona de interesse, minha zona de habilidade, minha zona de competência. Então, uma das coisas, inclusive, que funciona muito como uma validação para entender o que é zona de habilidade, o que é zona de competência, é olhar para como as pessoas ao meu redor me notam. O que é que elas percebem que faz parte de uma habilidade que eu possuo? Então, até para citar um exemplo e tornar isso aqui bem didático. Quando a gente se conecta com consultores financeiros, nós somos uma casa que forma consultores financeiros independentes, então a gente recebe muitas pessoas que vêm com essa dúvida. Por como é que eu valido se isso realmente é para mim ou não? E um dos elementos que ajudam a validar é que, muitas vezes, essa pessoa que pensa em empreender com consultorias financeiras, ela é rodeada de pessoas que procuram ela para poder ouvir sobre o tema. Então, o que é comum? A pessoa está lá numa mesa de bar, num restaurante, entre amigos, tem um amigo que pergunta para essa pessoa que pensa em trabalhar com consultorias: qual você acha que é a próxima ação que vai explodir na Bolsa de Valores? E aí a pessoa, via de regra, como gosta do assunto, estuda o tema, às vezes tem pitaco para dar. Ou, dentro do meu ambiente, do meu ciclo social, algumas pessoas já me procuraram pedindo orientação financeira. Me ajuda a organizar o orçamento aqui. Então, essas são microvalidações que mostram que eu tenho capacidade para resolver um problema que uma outra pessoa sozinha não tem. Então, isso aqui é o primeiro critério, o primeiro princípio, Escolher algo que esteja na minha zona de competência, dentro da minha zona de interesse. Segundo princípio, a maioria das pessoas que decidem por começar um novo negócio o fazem como uma alternativa ao que funciona hoje. Se eu tivesse que escolher por começar algo novo, eu escolheria algo que eu conseguisse tocar em paralelo com a minha principal fonte de renda. É um pouco do conceito que está muito presente em um dos livros lá do Eric Rice, que ele fala sobre o conceito de startup enxuta. E ele traz um conceito que é o do MVP, Ou seja, qual é a mínima estrutura viável que eu preciso para poder modelar e validar esse negócio que eu quero construir. Então, isso aqui é uma coisa que eu levaria em consideração. Para a maioria das pessoas, queimar a ponte, ou seja, abandonar o que eu faço hoje para poder me dedicar a um negócio, não é uma alternativa, Porque essa pessoa tem compromissos, tem contas para pagar, de maneira que poder começar sem precisar abrir mão dessa principal fonte de renda é um fator que eu levaria em consideração. O terceiro princípio, e está hiperconectado com o princípio anterior, é o de você escolher algo que você consiga testar, errar, acertar e validar rápido. Então, dentro de um cenário onde empreender envolve incertezas, porque no fim do dia é isso, o fato de isso ser um ambiente incerto, um lugar novo onde eu estou pisando, faz com que as pessoas demorem muito para começar. Então, o que é muito comum? Eu quero empreender,
Mas essa é uma ideia que não é desse ano de 2026, você está pensando nisso desde 2 anos atrás. E o fato de não ter iniciado ainda talvez tenha a ver com isso, mas é tudo muito incerto. E aí, o que é que eu faço? 2 passos eu não dou. Eu nunca tenho tempo para poder olhar para isso com carinho. Ter em perspectiva que eu vou testar, vou validar, eu vou errar, vou acertar, até para que eu tire isso da frente, caso não seja uma coisa que eu vou fazer, é muito importante. Quanto mais rápido você consegue testar uma ideia, você diminui muito o risco de que esse negócio consuma muito tempo, muita energia e no fim do dia não traga resultado. É por essa razão que eu entendo que tudo o que envolve você embalar o conhecimento que você já possui para prestar um serviço, uma consultoria, isso aqui é um modelo, uma forma de atuar que permite você errar pequeno e ajustar rápido. Em contrapartida, se eu estivesse começando hoje, por exemplo, dificilmente eu escolheria apostar num produto, e na venda de um produto, porque produto muitas vezes exige que você forme estoque, que você adquira esse produto com antecedência. Existem modelos nos quais você não faz isso, mas na minha avaliação exige uma dose de aposta um pouco maior antes que você consiga validar. O quarto princípio, e talvez o mais importante, é levar em consideração a relação que existe entre o esforço que eu coloco para que eu consiga empreender, para que eu consiga vender isso que eu quero vender, e o retorno financeiro. Essa relação de compensação na partida é mega importante. E aí por quê, Quem começa a empreender geralmente faz isso fora do horário comercial, Está conectado com outro princípio, que você não larga o que você faz para empreender, a não ser que isso seja uma questão de necessidade. E isso significa que você tem energia e tempo limitado, Não tenho todo o tempo do mundo para poder dedicar para esse negócio. Então, se o esforço que eu empreendo nesse negócio que está começando, ele é grande, para um retorno muito pequeno, a chance de eu não levar isso à frente, ou até de desistir, mesmo antes de qualquer tentativa, ela é muito alta. É óbvio que aqui é um exemplo extremo, mas vamos supor que eu quero empreender e eu vou começar a empreender vendendo doces. Poxa, eu vou fazer a compra ali do material que eu preciso para poder vender o brigadeiro, mas o esforço que eu coloco nisso para o retorno que isso me dá, pela venda unitária do produto, ela é muito baixa. Então eu preciso fazer isso muitas vezes para que eu tenha um retorno sobre aquele investimento que eu fiz. Nessa relação, e aí é um exemplo muito didático, as consultorias, elas não são assim. Elas permitem que eu faça um esforço concentrado para que eu tenha um retorno que é mais significativo. Se eu converso com 5 pessoas, para uma delas eu vendo uma consultoria a R$1.000, R$2.000, R$3.000, dentro do método a gente preza por vender no mínimo por 3. Mas as pessoas são livres, elas vendem pelo valor que elas entendem que é justo. Na prática você tem uma relação entre esforço e recompensa que justifica você colocar mais energia, porque daqui a pouco você tem uma receita nesse novo negócio que surge que é maior, às vezes, do que a tua fonte principal de renda. Então, essa conta ela importa muito para que você continue colocando energia. E aí, veja, aqui é um pouco inevitável, Na Tech Finance, nós somos esse ecossistema de soluções que ajuda pessoas comuns a empreenderem com consultorias financeiras. A gente tem tudo, tem software, tem formação, tem metodologia, tem um ecossistema que permite você trabalhar e oferecer diversas soluções para os clientes. E eu entendo que consultorias financeiras, tanto empresariais como pessoais, são um excelente negócio para quem quer construir uma fonte de renda alternativa, empreendendo, porque eu posso falar por aquilo que eu conheço. Então, o mercado endereçável ele é gigante, as pessoas estão cada vez mais sensíveis para o tema e, por óbvio, trabalhar com consultorias preenche esses princípios que eu compartilhei. Diogo, quando é que isso aqui não é para mim, trabalhar com consultorias financeiras? Se eu não gosto de finanças, não gosto de ajudar as pessoas e não é um tema para o qual eu tenho apetite, não é para você. Mas se você ficou até o final desse vídeo e você tem interesse no assunto, talvez tenha uma sinergia que você deva explorar e pode representar uma fonte de renda super legal, desde que você dedique energia para isso, como tudo na vida. Perguntas finais, e vai servir para quem enxerga a consultoria financeira como algo para empreender ou não, tá? Primeiro, qual é o problema do qual eu entendo minimamente e eu consigo resolver? Tem gente que atribui o empreendedorismo a essa característica, Empreender é resolver problemas. Então, tem algum problema que você resolve e que, isso é útil para as pessoas, Alguma pessoa, ela já te procurou para conversar sobre este tema específico? Isso pode ser um indicativo. Depois, segunda pergunta. Essa habilidade que eu possuo, esse problema que eu resolvo, existe uma forma de testar, se eu consigo de fato resolver esse problema, sem que eu corra um grande risco ou correndo um risco pequeno que justifique a minha energia, o meu tempo? É a segunda pergunta. E
uma coisa super importante, né, que eu faria também se estivesse começando agora, é procurar alguma pessoa com quem você possa conversar sobre este assunto. Tem alguém que já percorreu este caminho que você conhece e que funciona como uma figura de referência para você? E aí, vou me colocar à disposição. Se você não tiver essa pessoa, ou se você quiser trocar uma ideia sobre o tema, né, sobre consultorias financeiras especialmente, me chama lá no Instagram, né, Diogo M. Leandro, e eu vou ficar super feliz de a gente trocar uma ideia sobre o assunto. Beleza? Então, chegando ao final do vídeo, mais uma vez, se você gostou do assunto, deixa aqui o seu like, compartilha se você conhece alguém que pensa em empreender. E se você quiser entender mais sobre o mercado financeiro, sobre as ferramentas que nós utilizamos aqui para formar consultores em todo o Brasil, você só precisa agendar uma reunião de demonstração da Tech Finance. Essa plataforma é utilizada por mais de 2.000 consultores em todo o país, muitos deles, inclusive, atuam de forma part-time e hoje fazem 5, 10, 15 mil reais por mês, atuando com consultorias como uma fonte de receita adicional. Beleza? Então, obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. O link para você agendar uma reunião de demonstração vai estar na descrição desse vídeo. Até a próxima.